Olá, tudo bem? Como que você está? Espero que você esteja bem em paz. Hoje, em mais uma edição aqui do nosso Café com Jesus, nós vamos então aqui, a bola da vez é Gênesis 43, leitura e reflexão em seguida. Vamos lá? De volta ao Egito, a fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse: Voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Mas Judá lhe disse: O homem nos advertiu severamente: Não voltem à minha presença, a não ser que tragam seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou: Não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Israel perguntou: Por que me causaram esse mal contando a aquele homem que tinha um outro irmão? E lhe responderam: Ele nos interrogou sobre nós e nossa família. E também nos perguntou: O pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai: Deixe o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, a fim de que tu, nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podes me considerar responsável por ele. Se eu não trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, lhes disse: Se tem que ser assim, que seja. Coloquem alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e levem-nos como presente ao tal homem. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas. Levem prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem. Que Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Então os homens desceram ao Egito, levando presente, prata em dobro e Benjamim, e foram à presença de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador da sua casa: Leve estes homens à minha casa, matem um animal e prepare-o, e eles almoçarão comigo ao meio-dia. Ele fez o que lhe for ordenado e levou-os à casa de José. Eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram: Trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens na primeira vez. Ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravos e tomar de nós os nossos jumentos. Por isso dirigiram-se ao administrador da casa de José e lhe disseram à entrada da casa: Ouça, Senhor, a primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida, mas no lugar em que paramos para pernoitar, abrimos nossas bagagens e cada um de nós encontrou a prata que tinha trazido na quantia exata. Por isso, a trouxemos de volta conosco, além de mais prata para comprar comida. Não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. Fiquem tranquilos, disse o administrador, não tenham medo. O seu Deus, o Deus do seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. Então soltou Simeão e o levou à presença deles. Em seguida os levou à casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. Eles então prepararam o presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinham trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Ele então lhes perguntou como passavam e disse em seguida: Como vai o pai de vocês? O homem idoso de quem me falaram ainda está vivo? Eles responderam: Teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. E se curvaram para prestar-lhe honra. Olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou: É esse o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar, e entrando em seu quarto, chorou. Depois de lavar o rosto, saiu e, controlando-se, disse: Sirvam a comida. Serviram a ele em separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele, por ordem de idade, do mais velho para o mais novo, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhe serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros, e eles festejaram e beberam à vontade. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela leitura de Gênesis 43. Agora, Pai,
nos dirige, para que nós possamos ter uma reflexão adequada sobre a Tua Palavra. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Gente, Gênesis 43, a segunda viagem da família de Jacó ao Egito, seus filhos, né? O tema central desse capítulo, então, o que é? A provisão, a providência divina, através mesmo da vulnerabilidade, marcado pela necessidade da família de Jacó de serem novamente, então, para o Egito, e também pela transformação de Judá e pelo reencontro carregado de emoção entre José, os irmãos e, sobretudo, Benjamim. Começa-se, então, ali nos versículos de 1 a 10, o primeiro tópico, a fome severa em que o suprimento trazido da primeira viagem, ele acaba, e aí o que acontece? Jacó ordena que seus filhos voltem para comprar um pouco mais de comida, não fala nada do problema. Depois, ali nós temos a questão do ultimato do governador, em que Judá confronta o pai com firmeza, lembrando ele de que o homem no Egito foi claro, que eles não veriam a sua face a menos que Benjamim estivesse com eles. E aí a transformação de Judá, que é diferente de Rúben, que no capítulo anterior ofereceu a vida dos próprios filhos, Judá assume para si a responsabilidade pessoal e se coloca como fiador da vida de Benjamim, mudando então a dinâmica da liderança entre os irmãos. Aí temos a questão da rendição e a fé de Israel, nos versículos 11 até o 14, em que, diante do inevitável, essa estratégia humana, então Jacó, agora aqui chamado de Israel, ele cede. Ele orienta os filhos a levarem os melhores produtos da terra, bálsamo, mel, especiarias, mirra, pistache e amêndoas como um presente ali para o faraó, além do dobro de prata, né, devolvendo aquilo que foi achado nos sacos. Então, claro, descer para o Egito para levar tudo isso ali, em última análise, para o faraó. De qualquer maneira, temos aqui a ironia, né, dos presentes aqui que tem mencionados aqui no versículo 11. Por quê? Jacó manda que levem os melhores produtos da terra. A gente já leu aqui, bálsamo, mel, especiarias, mirra, pistache e amêndoas. A Canaã, veja só, está morrendo de fome, falta o básico, falta o trigo, que é o carboidrato ali da sobrevivência do pessoal, mas ainda tem ali os artigos de luxo, essas especiarias. Então a gente percebe o seguinte, que muitas vezes nas nossas vidas, no âmbito teológico, nós estamos espiritualmente falidos ali, né, e famintos, mas ainda tentamos impressionar a Deus ou ao mundo com as nossas especiarias, com títulos, com orgulho, com posses, quando o que realmente precisamos é desse pão da vida que só a graça de Deus pode fornecer, amém? Espero que você concorde com isso também. E seguindo adiante, a gente tem aqui a entrega espiritual, em que Jacó encerra suas instruções com uma oração de dependência, certo? E isso pra gente é muito bonito, né? Que ele vai falar a oração lá, né? Deus os abençoe, que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que seu outro irmão Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos, ficarei. E daí nós temos a questão, analisando essa questão já um pouquinho antes do versículo 11, em que a gente vai perceber o seguinte, que aqui nesse caso houve um amadurecimento de Jacó. No final do Gênesis 42, ali a gente vai perceber que ele não deixava de jeito nenhum Benjamim ir. E aí o que acontece, né? Tem aqui a questão da crise e também a postura de Judá que ajudou um pouco. Então vamos até fazer uma rima aqui, se vocês podem, digamos assim, me entender, né? A rima é mais ou menos assim. O tempo passou, a fome apertou, o estoque acabou, Jacó recuou. Jacó até tentou, né, mais uma vez, empurrar a realidade com a barriga, pedindo ali que voltassem para comprar um pouquinho de comida, ignorando a exigência ali do governador, que no caso era José. E aí temos também aqui o fracasso de Rúben e o sucesso de Judá, em que Rúben lá no capítulo 42 tentou dissuadir o pai usando uma barganha, né, vamos dizer assim, bizarra e infantil da parte dele. Mate meus 2 filhos se eu não trouxer de volta. Claro que Jacó tinha que recusar, porque senão ele ia perder não só os netos, mas também os filhos. E já Judá, então, nesse capítulo que nós lemos, ele muda o nível do debate. Ele não oferece a vida de terceiros, ele mesmo se coloca a sua própria vida ali como um penhor. Ele assume a responsabilidade civil e espiritual, como se fosse ali um fiador. E aí nós temos a transição, então, de Jacó para Israel, em que o texto usa Israel no versículo 11, e aí o velho Jacó, que é o manipulador, que tentava controlar todas as variáveis ali pelo medo, né, dá lugar então a Israel, o homem que lutou com Deus e foi ali, aprendeu a se render. E aí nesse caso o empenho de Judá também deu a Jacó a segurança jurídica e moral que Benjamim não seria abandonado, permitindo então que o patriarca fizesse um movimento de fé mais difícil da sua velhice.
soltar e controlar, soltar o controle, perdão, e confiar no Deus Todo-Poderoso, no Deus El Shaddai. E aí nós temos essa questão de que ele liberou a bênção para a caminhada ali que se iniciava, né? E fala que Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem. Ele se entrega ao propósito soberano, aceitando o risco da perda. Depois, dos versículos 15 a 25, nós temos a chegada no Egito e o temor ali da casa de José, em que há um convite inesperado, né? Ao ver Benjamim com eles, José ordena o quê? Ao administrador da sua casa que prepare um banquete ao meio-dia. E os irmãos, então, são levados ali à casa, né? E aí eles tentam, de repente, ali, achando que seriam escravizados por causa da prata devolvida na primeira viagem, que eles não estão entendendo nada, eles entram em pânico ali, e aí eles tentam se explicar ao administrador. E o administrador lhes dá uma resposta de paz. Olha só que interessante. Ele acalma eles com palavras surpreendentes para uma situação daquela. Paz seja convosco, não temais. Afirmando então que o Deus deles, né, que o Deus de Jacó, havia colocado aquele tesouro em seus sacos. E Simeão é finalmente libertado e trazido a eles. O que a gente precisa entender é o seguinte: primeiro de tudo, a missão integral na casa de José. José não usou a sua posição no Egito para fazer apenas política pública de abastecimento. Ele transformou a sua estrutura de poder em um lugar onde seus funcionários sabiam quem era o Deus de Israel. Então ele fazia da vida dele essa missão integral. E os seus próprios empregados, seus próprios funcionários ali, serviçais, eles tinham essa mesma intenção e caminhavam com isso, porque só pela influência de José é que alguém, né, como um servo desse, poderia ter uma palavra dessas. E aí o que acontece? A reconciliação familiar era mais importante do que a vingança geopolítica. Aqui no caso é teologia prática no mais alto nível. A estrutura do Estado está sendo usada como um palco para a manifestação da misericórdia divina. Então José, tanto ali na questão, né, da administração, da questão do Estado, do Egito, como dentro da sua própria casa, fazia questão da missão integral, e isso vai impactar também o próprio servo administrador da casa ali, que vai falar do Deus de Jacó para os próprios filhos, né, de Jacó. E aí nesse sentido você consegue compreender isso. E aí ele fala, né, a teologia do administrador: paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus do vosso pai vos deu um tesouro nos vossos sacos, e o vosso dinheiro veio a mim. E aí a gente está lendo Gênesis 43, 23. Essa é uma das ironias mais sofisticadas da narrativa de Gênesis. Se você perceber, o que aconteceu aqui foi uma convergência entre a soberania divina e a estratégia humana verbalizada por um funcionário, por um pagão evangelizado. E a mecânica humana, como é que funciona? Do ponto de vista estritamente factual, quer dizer, o que aconteceu ali, né? O administrador sabia muito bem como o dinheiro foi parar lá. Afinal, ele mesmo o colocou por ordem de José. Legalmente, o dinheiro dos irmãos tinha entrado no caixa do Egito, por isso que ele fala: o vosso dinheiro veio a mim, e eles não eram ladrões. Então a primeira situação é essa. E a segunda perspectiva divina, a verdade por trás dessa artimanha. Porque o administrador, o que aconteceu? Ele não estava mentindo, ele estava operando em uma frequência teológica mais alta, certamente influenciada por quem? Pelo testemunho de José. E aí, nesse caso, o que acontece é o seguinte: ele reconhece que se os irmãos receberam o trigo de graça e o dinheiro voltou para eles, aquilo era um favor imerecido, uma graça manifesta ali pelo Deus daquela família. E aí nós temos o testemunho maravilhoso, um oficial aí egípcio acalmando a consciência dos hebreus pelo seu próprio Deus, e eles estavam se sentindo culpados, e utiliza então que o Deus de vosso pai. Então, no fundo, Deus usou toda essa situação para dar um testemunho de paz para aqueles homens que viviam assombrados pela culpa do passado. Seguindo adiante, nós temos aqui também a questão do banquete e a emoção oculta nos versículos 26 até o 34, em que há o cumprimento dos sonhos. José chega em casa e os irmãos se prostram diante dele até o chão, entregando então os presentes e cumprindo mais uma vez as profecias dos sonhos de José. E o impacto ao ver Benjamim, né? José pergunta pelo pai, e ao fixar os olhos em Benjamim, o seu irmão de mesmo pai e mesma mãe é tomado de profunda comoção, uma profunda emoção, e ele precisa correr para o quarto para não chorar ali em público no pessoal. Depois nós temos a questão da mesa de comunhão, que após lavar o rosto ali, se controlar, né, conter ali o seu choro, ele volta e ordena o serviço. Eles se assentam então em mesas separadas, José, os egípcios e os hebreus,
E os irmãos são assentados exatamente por ordem de idade, do mais velho ao mais novo, o que deixa esses irmãos aí sentados à mesa maravilhados e intrigados. Olha só, gente, só para vocês entenderem matematicamente falando como é que poderia fazer isso, né? Dessa maneira, a chance de organizar, só para vocês saberem aqui, a chance de organizar 11 irmãos em ordem cronológica exata por puro palpite é de 1 em quase 40 milhões. Olha só como tem que ter uma sorte danada para isso. Esse detalhe não foi apenas um truque, vamos dizer assim, de salão de José. Foi o quê? Foi uma quebra psicológica, porque eles perceberam que estavam diante de alguém ali que operava com conhecimento sobrenatural, com o conhecimento divino. E a porção de Benjamim, José envia pratos de sua própria mesa para eles, e a porção de Benjamim, 5 vezes mais. Se você recebeu ali 300 gramas de carne, multiplica isso por 5, era o que Benjamim recebia. E o capítulo termina então com um ambiente de alívio e de celebração. Eles beberam e se descontraíram com José. Olha só, essa questão do ciúme quintuplicado, digamos assim, o que é isso, esse teste de dar mais para Benjamim do que para os demais? A gente vê no versículo 34, né? Então lhe serviram das iguarias que estavam diante de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que qualquer um deles. José conhecia profundamente a anatomia da inveja. Afinal, José tinha sido vítima dela por muito tempo. Então, como ele notaria a reação desse pessoal dando mais para Benjamim? Pela observação comportamental deles. A repetição do cenário do crime. Olha só, anos antes, o favoritismo de Jacó por José, que foi expresso naquela túnica longa, gerou o quê? Um ódio que os irmãos não conseguiam disfarçar. Ali diz, né, no versículo 4, ali de Gênesis 37, que nós lemos anteriormente, nem podiam falar com ele pacificamente. Agora, José recria esse laboratório do favoritismo. O irmão mais novo, também que é filho de Raquel, recebe honra extrema ali publicamente na mesa do homem mais poderoso da terra. E aí nós temos os sinais clínicos de inveja, né? Se o coração dos 10 irmãos ainda estivesse corrompido pelo mesmo ciúme do passado, José ia notar isso instantaneamente. Os olhares de soslaio, aquela questão de lado ali, né? Os murmúrios na mesa, os rostos fechados, retesados, o silêncio desconfortável e também a recusa em celebrar o banquete, ficar na mesa. Então, o resultado do teste, é claro que era uma situação difícil ali para todo mundo, mas isso também foi impressionante porque José percebeu dessa maneira. E eles beberam e se descontraíram com ele. A expressão em hebraico para descontraíram aponta para celebrar livremente e sem amargura. Então, eles não morderam essa isca que José tinha dito a ele. Benjamim foi honrado e os irmãos celebraram juntos. José viu ali o primeiro sinal claro de que o caráter deles havia mudado. Então, o que nós percebemos aqui? Judá como tipo de Cristo, a atitude de Judá de se oferecer como garantia substitutiva pelo irmão mais novo, antecipa essa linhagem messiânica e o sacrifício vicário. E o teste do ciúme que nós já vimos, é essa questão de que José testou eles para ver se ainda nutriam o mesmo ciúme destrutivo que os levou a vendê-lo no passado. Bem, inspirado nessa passagem de Gênesis 43, o desafio pessoal de hoje o que é? Que nós identifiquemos uma área específica da nossa vida, seja um projeto complexo, um dilema relacional ou uma preocupação de bastidor, digamos assim, onde há o receio dessa perda, isso nos tem levado a reter o controle de forma rígida, assim como Jacó fazia com Benjamim. Diante desse impasse, então, o que é necessário? É um posicionamento para a gente prático. Primeiro, que nós imitemos a postura de Judá, assumindo a responsabilidade ética e o compromisso de frente, sem transferir cargas para ninguém, que nós nos coloquemos na brecha. E segundo, qual que é? Imitar o ato de integridade de Israel no versículo 14, abrindo voluntariamente as mãos e depositando os resultados finais sob a soberania desse Deus Todo-Poderoso, desse Deus El Shaddai. Então que você use esses momentos de oração que você tem para consagrar esse desapego, permitindo que a nossa vulnerabilidade se transforme em dependência real e que o nosso coração desfrute da paz e de quem sabe que o suprimento e a reconciliação vem do Senhor Deus, vem do alto. Espero que você tenha gostado aqui dessa edição do nosso Café com Jesus e até a próxima, se Deus quiser. A paz, valeu!